meu povo? Tanto tempo que eu não dou as caras por aqui, né? E hoje, obviamente, que eu apareci pra falar de quê? De treta, de assuntos polêmicos, porque se não for pra fazer isso, eu nem venho. Vocês sabem, né? Vocês já estão acostumados. Já sabem como é que as coisas funcionam por aqui. Então, semana passada eu estive em Recife e encontrei alguns amigos. No meu último dia eu fui com alguns deles para um barzinho e conversa vai, conversa vem, uma amiga jogou o assunto aborto na mesa. E claro que vocês devem imaginar que foi uma discussão muito longa, mas uma discussão muito saudável, cada um expôs o seu posicionamento, eu expus o meu, né? Eu sou radicalmente contra, e aí eu queria aproveitar o ensejo para falar desse tema aqui com vocês também. Primeiro porque o assunto ainda tá fresco na minha cabeça, e segundo porque eu já prometi isso uma caralhada de vezes e não cumpri. Então hoje é o dia. Hoje vamos falar sobre aborto. Inclusive, eu demorei para falar de aborto aqui porque esse é um assunto muito delicado, não é fácil falar sobre aborto, né? Independentemente de qual seja o seu posicionamento, a favor ou contra, não é um assunto fácil, pelo menos para quem tem o mínimo de decência. Eu já até escrevi alguns textos sobre aborto por aí, mas todos muito pontuais e específicos. Eu nunca havia sentado para falar ponto a ponto, para explicar ponto a ponto o meu posicionamento. Então, para facilitar as coisas, eu dividi esse assunto em 4 partes. A primeira parte é sobre a vida, né? O início da vida, que é a coisa mais básica. A segunda parte é sobre a situação da mãe. A terceira parte é sobre liberdade e responsabilidade. E a quarta parte é sobre eugenia. Não vou trazer aqui uma perspectiva religiosa desse tema, né? Apesar de ser cristã e de saber que a espiritualidade, a religião acaba pesando muito para as pessoas com relação a esse tema, eu não quero colocar isso na discussão, porque eu não quero que as pessoas deslegitimem os meus argumentos a partir desse, entenderam? Então eu vou me ater aqui à perspectiva ética, moral, filosófica e política no que diz respeito ao aborto. Não vamos falar de religião. Para começar, eu poderia dizer simplesmente que aborto é assassinato. Isso, por si só, já dispensaria qualquer outro argumento, né? Aborto é assassinato e a tentativa de trazer justificativas mais sofisticadas para o debate é só uma forma de mascarar a verdadeira natureza desse ato. Aborto é assassinato. Mas isso, por mais claro que seja, não é o suficiente para convencer as pessoas, porque é um ponto nessa discussão que ainda é muito confuso, que é sobre a vida e a iniciação da vida. Então as pessoas se perguntam o seguinte: mas o que é a vida? Quando a vida começa, né? Quando é que um embrião deixa de ser um embrião para se tornar um ser humano e aí por essa razão o aborto é considerado um assassinato? A verdade é que por mais que os defensores do aborto digam que não há um consenso a respeito disso, né, sobre quando se inicia a vida, já que uns dizem que ela começa no 3º mês de gestação, outros dizem que a vida se inicia a partir da concepção, e enfim, a ciência, através da embriologia, deixa muito claro que a partir da fecundação já existe ali um ser vivo único, irrepetível, e que se nenhum fator externo impedir, ele vai se desenvolver e vai se tornar um ser humano adulto. Ou seja, entendido isso, sabemos que não há nenhuma possibilidade desse embrião se tornar uma outra coisa senão um ser humano. E o que distancia ele desse ser humano é só o tempo, algo que a gente não tem nenhum controle. Gente, o embrião e um homem adulto são a mesma coisa, só que em diferentes estágios de desenvolvimento. O aborto, por sua vez, é a eliminação deliberada desse ser humano, cuja humanidade está baseada na ciência, que diz que a partir do encontro do gameta feminino com o masculino, surge ali um novo indivíduo, com um código genético único. Olha, isso não é nada de outro mundo, tá? Ninguém aqui precisa ser especialista para saber disso. Todo mundo aqui que fez o ensino fundamental, que teve aula de biologia, entendeu isso, aprendeu isso na escola. A gente aprendeu isso na escola. Então pensem aqui comigo. Vamos botar a cabecinha para pensar. Se o embrião, enquanto embrião, ele não é um ser humano, então ele jamais vai poder se tornar um ser humano. Como é que pode? Se ele não é um ser humano, como é que ele vai virar um ser humano? Não faz sentido, né? Então, assim, ele vai virar o quê? Vai virar uma mesa?
vai virar uma porta, vai virar uma flor, vai virar um carro? Você já viu isso acontecer alguma vez na história da humanidade? É óbvio que não. Ele vai se desenvolver e vai virar uma criança, depois ele vai virar um adulto, depois ele vai virar um idoso e assim vai. Essa é a vida. Isso é o ciclo da vida. Mas tá bom, vamos supor então que a ciência nunca tivesse feito essa descrição que eu acabei de fazer para vocês. Vamos supor que ninguém soubesse de fato quando se inicia a vida. O que era para ser um argumento favorável ao aborto, para mim é só mais um argumento contra. Porque assim, se ninguém sabe quando se inicia a vida, se ninguém tem certeza de quando aquilo ali é um ser humano, então você vai assumir o risco de ser um assassino? O que eu acho engraçado nessa discussão sobre quando começa a vida é que alguns especialistas falam que a vida começa a partir do 3º mês de gestação, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, tá bom, e o que é que tava ali no útero daquela mãe até o 2º mês, 31º dia, 23 horas e 59 minutos? O que era que tava ali? Era, sei lá, uma caneta. Era uma caneta que estava no útero daquela mãe e aí num passe de mágica, quando o relógio bateu 24 horas, que deu o 3º mês, que nem Cinderela, aí virou um ser humano. Vocês estão entendendo como isso não faz o menor sentido? Pois é. Aí você vai dizer assim pra mim, tá bom, Mariana, tudo bem, você me convenceu. É uma vida, tá? É uma vida que está ali no ventre daquela mãe. Mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa, é uma vida, mas não é uma pessoa, não tem direito como pessoa, né? Porque isso só vai acontecer a partir do momento que aquele ser humano tiver consciência de si mesmo, quando ele adquirir consciência de si mesmo. Até lá, ele é só um ser humano, mas ele não é uma pessoa. Então, se não é uma pessoa, a mãe pode abortar, né? Ele pode ser eliminado. Veja, se ele é uma vida, se é um ser humano, mas ele não é uma pessoa e ele não tem direitos, então ele pode ser eliminado. Ah, entendi. Então, partindo dessa premissa, as crianças, né, os bebês recém-nascidos, os deficientes mentais, os velhinhos que não estão mais lúcidos, todos eles podem ser assassinados. Não é isso? Não é isso que você está me dizendo? Ué, você está dizendo para mim que ele só é uma pessoa e ele só tem direito à vida quando ele tiver consciência, qualquer pessoa que não tenha consciência não tem direito a viver, inclusive quem está em coma. Então vamos matar todas essas pessoas? Vamos? Ah, não vamos? Por que não vamos? Sabe por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente tem respeito pela vida dessas pessoas. E por que a gente tem respeito pela vida dessas pessoas, mas não tem respeito pela vida de um feto? Essas pessoas não foram um feto um dia? Você não foi um feto um dia? Gente, o nascituro, ele é o mais indefeso e inocente dos seres humanos, de todos. É por essa razão que a proteção da vida deles e do direito deles tem que ser ainda mais incisiva. E tem mais, quem tem que lutar por isso, quem tem que protegê-los somos nós, porque eles não podem fazer isso sozinhos, eles são incapazes. A gente é que tem que fazer isso por eles. Aí agora, pra gente entrar no próximo ponto da nossa discussão, você vai dizer assim pra mim, nossa, eu peguei uma fita aqui do nada. Mariana, tudo bem, beleza, entendi tudo, você tem razão, mas e a mãe? E a mãe dessa criança? Ela é obrigada, a mulher é obrigada a ter uma gravidez indesejada? O feto tem mais direito do que ela? Gente, de uma vez por todas entendam o seguinte, aborto não é sobre a valorização da mulher. Aborto é um desprezo profundo pela vida humana. Mas é importante deixar claro que quando a gente diz que devemos proteger a vida desde a concepção, a gente não está, ao mesmo tempo, dizendo que a vida dessas mulheres não é importante. A gente não está dizendo que não se deve ter compaixão por elas. Não é isso. Deve ter, é óbvio. A vida delas também importa muito, é claro. O que a gente está dizendo é que o aborto não deve ser a opção para cessar o drama que é vivido por essas mulheres, né? Não vai ser, prestem atenção nisso, não vai ser tirando a vida do próprio filho no próprio ventre que os problemas dessa mãe vão ser resolvidos. Muito pelo contrário, né? Isso vai ser mais um problema, mais um drama, mais um trauma na vida dessa pessoa. E o nosso papel diante disso é simplesmente acolher essas mães e essas crianças. É mostrar que eles são amados, mostrar que eles são
dignos, quem sabe, ajudar no encaminhamento para adoção, porque, obviamente, uma mãe abandonar um filho é crime, mas ela pode fazer entrega legal. Então, assim, se você não quer ter esse filho, se você não quer criar esse filho, se você não ama esse filho, deixa que ele faça parte de outra família, mas, pelo amor de Deus, não mate. E aí, depois de tudo isso, você vai virar pra mim e falar assim, Mariana, beleza, mas a mulher tem o direito de abortar, é o corpo dela. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela. E você tem razão. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela, pode tacar fogo se ela tiver afim. Nem aí. O problema é que aquilo ali não é o corpo dela. Você entendeu? Aquilo ali não é uma extensão do corpo dela. Aquilo ali é um outro corpo, é o corpo de outra pessoa. Então ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, mas com o corpo de outra pessoa, não. Não, é o corpo dela sim. É bonito? Então me fala, você já viu por aí uma mãe andando na rua com 2 cabeças, 4 braços, 2 sistemas nervosos, 2 corações pulsando no peito? É óbvio que não, né? E ainda no que diz respeito à mãe, à mulher, nessa história, entra aí o meu terceiro ponto, que é sobre liberdade e responsabilidade. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem, meu povo. Como diria o Rasta, é bigodagem. Então, assim, você é livre para fazer o que você quiser, né? Desde que não seja contra a lei. Tudo bem, você faz as suas escolhas. Agora, você também é responsável pelas escolhas que você fizer. Então, assim, se não há coerção e há consentimento, e quando eu falo isso, obviamente eu estou excluindo os casos de estupro, né? Antes que alguém venha me encher o saco. Se não há coerção e há consentimento, o ato sexual ele é livre e evitável. O que isso significa? Isso significa que não existe essa de gravidez por acidente, gente. Pelo amor de Deus. Acidente é você, sei lá, sair de casa e atravessar a rua e se atropelar por uma Kombi. A gravidez ela é uma consequência natural do ato sexual deliberado, né? Como diria Ron Paul, o médico obstetra e libertário, o feto não brota no útero como a espinha brota na testa. E não importa se você se preveniu da melhor maneira possível, se você usou camisinha, se você tem DIU, se você tomou anticoncepcional, não importa. Nenhum método é 100% seguro. Nenhum método é 100% seguro. Então, se você pratica o ato sexual, você está assumindo o risco de uma gravidez. E se você assumir os riscos, você tem que assumir as consequências também. E a gravidez, ela é uma consequência previsível do ato sexual. Como eu acabei de falar, não tem essa de gravidez por acidente, gente. Como é que funciona isso? Eu fico tentando entender. Sei lá, a pessoa tá andando na rua, aí ela, escorrega, tropeça, cai em cima de uma piroca e engravida. Não é possível. Portanto, se a gravidez é uma consequência previsível de um ato deliberado, você é responsável por ela. Entendeu? Isso é um fato. Então, assim, tornar o aborto uma opção é simplesmente premiar a irresponsabilidade dessas pessoas que não querem assumir que fizeram uma escolha e que precisam arcar com as consequências dessa escolha. O quarto ponto dessa discussão é talvez o mais importante, que é o seguinte: aborto é eugenia, tá? Vocês já pararam para pensar? Vocês já botaram reparo nisso? Toda vez que surge um problema novo na sociedade, os defensores do aborto imediatamente recorrem à prática como solução. Vocês já repararam isso? Um exemplo, há pouco tempo atrás surgiram aqueles casos de microcefalia por causa do vírus Zika, certo? O que as pessoas começaram a sugerir? Aborta. Se dá para identificar que a criança vai nascer com microcefalia, aborta. Só que anos antes, a mesma coisa foi feita com crianças com síndrome de Down. Quando foi possível identificar que uma criança poderia nascer com síndrome de Down, o que eles falaram? Aborta. Não tem eufemismo, gente. Isso é eugenia. Eugenia é o controle social feito através do melhoramento genético. Exatamente o que Hitler fez. Eliminou aqueles que ele considerava impróprios para a sociedade, né? Buscando sempre uma raça pura. Então, assim, os negros, os judeus, os gays,
todos eles foram assassinados. Hitler queria um mundo só com arianos, a raça pura que ele chamava, né? Então, assim, aborto é holocausto, gente. Aborto é um holocausto moderno, né? Então, assim, no século passado, as pessoas ficavam escandalizadas com o que os nazistas faziam para preservar a pureza da raça. Hoje, todo mundo acha normal. Ah, nasceu com síndrome de Down? Mata. Ah, vai nascer com microcefalia? Ah, vai nascer negro? Pobre? Eugenia. A propósito, já que eu falei de pobre, vocês já repararam que tem um monte de defensor aí que acha que o aborto é solução para a pobreza? Vocês nunca ouviram não alguém dizer assim, ah não, mas o menino vai nascer pobre, o menino não vai ter o que comer, vai viver na miséria, mas a mãe abortar. Então quer dizer que você não gosta de pobre? Quer dizer que você acha que pobre não tem direito à vida? Eugenia, mais uma vez. Só que é uma eugenia disfarçada de piedade. Tipo, eu me preocupo tanto com aquela criança passar necessidade que eu prefiro que ela morra. Não é incrível? E aí tem outra coisa que é o seguinte. Se você for partir dessa lógica, então a gente tem que assassinar todos os moradores de rua, tem que assassinar todos os mendigos. Eles são pobres. Eles não têm uma vida digna. Então, não é melhor matar eles? Você não acha que é melhor matar eles, não? Isso não faz o menor sentido, gente. Primeiro de tudo, antes de qualquer outra coisa, você garante a vida. Depois você busca a qualidade dessa vida. Entendeu? Você primeiro permite que aquela pessoa viva, para que depois viva de forma digna. Mas a garantia da vida é a prioridade. Se a vida vai ser boa ou ruim, isso a gente vê depois. Mas o mais importante é que aquela pessoa viva. Veja, vamos usar o exemplo de um acidente para facilitar o entendimento. Vamos supor que você está à noite na estrada, voltando para casa no seu carro, numa boa, e aí um caminhão em altíssima velocidade bate em você e provoca um acidente muito sério. Você fica gravemente ferido, precisando de socorro urgentemente, porque você está morrendo, você está perdendo muito sangue, e aí o socorro chega para te atender e percebe que as suas duas pernas ficaram presas nas ferragens. E aí eles olham e falam assim, porra, se a gente não amputar as pernas, esse cara vai morrer. E aí o que você acha que deve ser feito? Você acha que eles têm que terminar de matar você, já que vai ser muito difícil você viver sem as duas pernas, então assim, já que ele vai viver sem as duas pernas, coitado, vamos matar ele logo. Ou vocês acham que eles têm que, antes de tudo, garantir que você viva mesmo sem as duas pernas? É melhor perder a perna ou perder a vida? E se você é pobre, é melhor ser pobre e viver ou morrer? Porque se você é pobre e vive, pelo menos você tem a oportunidade de mudar de vida, de melhorar de vida. Mas e se você não vive? Então assim, tenham em mente o seguinte, aborto, além de ser uma grave, se não a mais grave, violação dos direitos humanos, o aborto também é uma promoção da discriminação de raça, de gênero, de pessoas com deficiência, lá vai o trem. Gente, eu passaria, uns 3 dias falando disso aqui com vocês, porque é um assunto que dá muito pano pra manga, sabe? Mas eu não posso, eu tenho uma limitação de tempo aqui. E também eu acho que eu já me fiz entender nesses stories. Eu acho que eu já deixei muito claro qual é o meu posicionamento e por que eu me posiciono dessa forma. E é isso. Eu só queria deixar um último recado para vocês, que é o seguinte. Aborto não é sobre direito de escolha. Aborto não é sobre saúde pública. Aborto é uma crueldade, e é uma crueldade sobre os membros mais indefesos e inocentes da nossa sociedade, que são as crianças não nascidas. Então, pare tudo que você está fazendo agora. Se ainda assim, depois de tudo que eu falei aqui, você não se convenceu do que é o aborto e do quanto isso é terrível, pare tudo que você está fazendo agora, vá no Google e pesquise sobre os métodos que são utilizados para realizar o aborto. Pesquisar e você não se sensibilizar com isso, se você não ficar chocado com o que você encontrar lá, é porque você tá meio podre por dentro, sinceramente. Beijo!